Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai dar início aqui à nossa discussão e, primeiramente, dizer que esse encontro, a ideia dessa atividade é que a gente consiga debater com a perspectiva da Frente Nacional, da Frente de Drogas e Direitos Humanos, as políticas públicas voltadas à questão de álcool e outras drogas. A Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, ela foi constituída em fevereiro de 2012 e, desde sua constituição até agora, a Frente compõe 46 entidades espalhadas por todo o Brasil e vem desenvolvendo uma série de reuniões em alguns estados. Então, nós já tivemos 3 reuniões com todas essas entidades, sendo ela a primeira em Brasília, a segunda em São Paulo e a terceira em Minas. A próxima reunião da Frente está marcada aqui em Brasília novamente, e com isso a Frente Nacional tirou uma série de calendários para que esse ano pudesse fazer o debate especificamente sobre a questão das políticas públicas envolvendo a questão de álcool e outras drogas. Hoje com nós temos alguns convidados para fazer esse debate, ou pelo menos para suscitar o debate, as pessoas que estiverem acompanhando pelo site do Conselho Federal de Psicologia possam encaminhar suas perguntas e tentar fazer desse debate um debate tranquilo, um debate sem muita rigidez nas conversas, mas que a gente consiga interagir, enfim, trocar, ser um momento de troca de experiências aqui. Então, eu gostaria de apresentar as pessoas que compõem a mesa hoje aqui e vamos começar. Então, nós temos, representando a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, o Anderson Lopes Miranda. O Anderson, ele é coordenador do Movimento Nacional da População de Rua e membro da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. Lembrando que o Movimento Nacional da População de Rua é uma das entidades que compõem a Frente Nacional. Nós temos conosco aqui também a Ingrid Pereira Quintão. A Ingrid é psicóloga, é pós-graduada em docência e gestão no ensino superior, pós-graduanda em psicologia jurídica e diretora do Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública aqui do DF, aqui do Distrito Federal, que também está aqui para ajudar a gente nesse debate, nessa conversa. Temos aqui também o senhor Aldo Zaiden. Ele é psicólogo e psicanalista, é mestre em ciências sociais, assessor de coordenação da saúde mental e álcool e outras drogas do Ministério da Saúde e membro do Comitê Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Saúde. Também é conselheiro do Conselho Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, da CONAD. Com isso, a gente dá início, eu acho que ao nosso debate, a nossa apresentação, acho que a nossa reflexão, e esperamos aí o máximo a participação de todos vocês que nos vários pontos, nos vários estados estão acompanhando esse debate. De início a isso, eu vou passar a palavra agora para o representante da frente, que é o Anderson Lopes Miranda, e a gente dá continuidade. Vamos, Anderson. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos estão assistindo pela internet. Eu acho que essa frente ela foi criada, né, pelo sentido do que se fala hoje da questão do crack, né, a epidemia crack, e não do olhar. E aí estados começou a tratar essa população como caso de polícia. Espancamentos, violências. Então, é uma frente que queremos, sim, diálogo nas 3 esferas federais, né, federativa, estados e municípios, de dialogar, de fato, com o posicionamento contra as comunidades terapêuticas hoje. Que sim, que o SUS, de fato, por mais que seja na carência, tem que, de fato, criar uma política, né, includente e que possa atender essa demanda hoje do sistema. Eu queria, nesse começo, né, nós criamos 2 documentos da frente, né, e que vai trazer bem claro para a questão do debate. Primeiro, uma carta de apresentação. Quem somos, né, e como pensamos em criar essa frente. A Carta de Apresentação da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, em 2010, consolidou nas práticas do governo federal a ideia em torno de que a questão das drogas precisa atenção especial. Um dos primeiros atos do governo Dilma foi a mudança
de gestão da Secretaria Nacional sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional para o Ministério da Justiça. Seguiu com um plano de enfrentamento ao crack e uma ampla campanha de combate às drogas. Criada em 2012, 1º de fevereiro de 2012, a Frente Nacional de Direitos Humanos, o nome também é muito grande, Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos, pela cidadania, dignidade e direitos humanos na política sobre drogas. Nós queremos, sim, quanto entidade, sociedade, discutir essa política que o governo federal vem criando, mas sem a participação das entidades, sociedade. Então, nós queremos, sim, discutir com a presidenta, discutir com os ministérios, discutir com os estados, discutir com os municípios. E aí tem como objetivo de lutar por uma política pública de drogas, baseada nos direitos humanos e no respeito aos princípios do SUS e às diretrizes da 4ª Conferência de Saúde Mental Intersetorial e da 14ª Conferência de Saúde. A Frente defende uma política de segurança pública baseado na perspectiva de garantia de direitos e não da repressão policial, das ações higienizadoras e criminalizadoras da pobreza. Nos posicionamos contra a atual política proibicionista de drogas e assumimos o princípio da luta antimanicomial e da redução de danos no acolhimento e no tratamento dos usuários abusivos de droga. Então, para fortalecer esse coletivo de entidades, estamos convidando organizações, instituições que sejam ligadas à luta pelos direitos humanos da criança e do adolescente, da população em situação de rua, habitação, à saúde pública, ao trabalho decente e a todos os trabalhadores e usuários que estão vivendo cotidianamente os desafios destacados para participar desta importante frente. Não é uma frente parlamentar, é uma frente de entidades, com uma ação, então, entidades, conselhos, onde hoje nós temos 2 conselhos nacionais compondo essa frente e outros movimentos e entidades nacionais que representam mais. E quem quiser fazer parte dessa frente e entidades, entre em contato, mais para frente, no e-mail fnddhbrasil@gmail.com. Então, esse é um dos documentos que nós, enquanto entidades, 46 entidades na frente, fizemos. E há outro documento também, é os princípios para compor essa frente. Nós também temos alguns princípios e primazias, claro que não dá aqui, Então, a gente é defender o pacto voluntário por adesão de entidades ao movimento da sociedade civil para a finalidade de organizar o debate, contribuir à estratégia de luta em prol das políticas públicas sobre drogas baseadas na dignidade e direitos humanos. Defender o Estado laico, isso é importante para a nossa frente, que todas entidades espíritas, católicas, evangélicas abandonem um pouco isso na questão do tratamento e venha, de fato, discutir que o Estado é laico, que o Estado não pode ter Pai Nosso para poder fazer esse tratamento, não é verdade? E como tem acontecido muito. Defender a consolidação da ampliação do SUS, do SUAS e de todas as políticas públicas com participação popular e de respeito a decisões das conferências. Denunciar as ações conservadoras, policialescas, higienistas e criminalizadoras contra as populações fragilizadas. E hoje nós sabemos, a maior população hoje é que está nessa situação, em situação de rua, ou vulneráveis, em outros lugares. Então, é importante, que haja uma política de intersetorial. Por isso que a gente fala do SUS e do SUAS em consonância, trabalhando conjuntamente para que haja, de fato, a intersetorialidade e outros programas. Defender a política de segurança pública em uma perspectiva de garantia de direitos e não da repressão policial. Nós sabemos, e que de fato aconteceu, na cidade de São Paulo, lá
na luz da cidade de São Paulo, aquela ação truculenta com a polícia militar, com ações de guardas municipais, comandada pelo Estado e pelo município, que repercutiu em outros estados. Goiás, Santa Catarina fizeram a mesma ação do que o Estado de São Paulo na luz fez. Então não é polícia que vai resolver o problema do usuário. O usuário é um caso de saúde, é um caso da omissão da política de anos e anos e anos que não atendeu. E também é um caso, não do usuário, mas do Estado de implementar a segurança pública aonde está quem coloca a droga naquele local, né? Contra a inclusão das comunidades terapêuticas e afins na rede de serviço do SUS. De fato, nós somos contra, porque não adianta recurso público sem transparência. E entidades que pegam recurso e cobram, né, de familiares das pessoas. Nós somos, hoje não deu para me expressar hoje no Senado, mas nós, que fazemos parte da frente, somos contra a essas entidades, sim. Se existe o SUS tem que ter a competência de assumir esse papel. Por mais que seja fragilizado, que ainda está no começo, mas que ele tem que começar a criar essas redes desse trabalho. Ampliar o debate público no meio da comunicação, com a sociedade, né? E é isso que hoje nós estamos fazendo aqui. Essa abertura é de nós podemos discutir. Queremos a droga? Não. Mas como essa droga chega, o crack chega, o álcool chega, né? E outras drogas ilícitas ou lícitas chegam até esse cidadão, né? Que de forma. Assumir os princípios da luta antimanicomial e da redução de danos que tem norteado a reforma psiquiátrica brasileira e reivindicando que seja adotadas políticas sobre drogas. Por uma política inclusiva, integral, de atenção às pessoas que usam drogas, contemplando as ações do trabalho, habitação, saúde, educação, cultura, arte, esporte, acesso à justiça e segurança pública, saúde e assistência social. Contra a atual política proibicionista de drogas, né? Antifaz para a criminalização da pobreza e defender uma mudança na atual lei ou política de drogas fundada ao respeito de direitos humanos a toda a população brasileira. Por quê? Não adianta o governo criar uma política sem diálogo com a sociedade. Não adianta só ouvir as comunidades terapêuticas e não ouvir os outros órgãos que estão fazendo parte, né, outros movimentos e conselhos. Então, o que nós pedimos, de fato, é que a presidenta Dilma Rousseff e seus ministérios atendam a essa demanda. Que dialogue conosco, que sente conosco. Ainda nós não fomos recebidos pela presidenta Dilma para discutir essa temática. Ainda não adianta colocar na mão do Ministério da Justiça para criar câmeras 24 horas, enquanto o usuário vai continuar nessa situação e não há nenhum traficante que foi preso, que de fato foi trazido isso. Isso nós temos prova concreta. Quantos traficantes foram presos no bairro da Luz? Que nós odiamos, que chamamos de Cracolândia. E é o próprio Estado que criminaliza. O próprio Estado que chama os bairros de minis ou pequenas ou Estado de minis Cracolândias. Nós não aceitamos. É um bairro. São pessoas, seres humanos que estão lá e que precisam de uma outra atenção. E não é caso de polícia. É um caso de saúde, de violação, né, da omissão do Estado, quantos anos e anos. E nenhum traficante foi preso nesse bairro. Quem foi preso foram os usuários ou egressos do sistema prisional que estavam lá. E que, quando puxaram a ficha, constataram que era egresso do sistema prisional. E não eram traficantes. Não eram traficantes. Então, a gente tem provas concretas de dizer isso. Então, essa frente é para nós discutir. Né, para nós trazer a política da assistência, a política da saúde, o SUS, o SUAS e outras políticas integradas. Nós não queremos aqui dizer que nós somos a favor do crack, a favor da cachaça, a favor, né, da maconha ou da cocaína. Claro que tem os movimentos que estão dentro da frente, não é verdade? Pela libertação, né, a liberação da maconha. É claro que não é para fazer uma, né, apologia, mas sim que dizer que tem que dialogar. Que o Estado tem que ser um Estado democrático e participativo, que a gente tem que discutir e dialogar. E não é com repressão que nós vamos criar uma política como foi feita. E hoje a população maior que vem sofrendo é a população em situação de rua, que estão na rua e que estão sofrendo essas violações. Não somos contra também a internação compulsória ou involuntária. Claro que aí quem tem que diagnosticar é o médico, é o psicólogo, e que tem que dizer, se for um caso de vida, nós somos favoráveis.
né, a vida em primeiro lugar, mas não dessa forma como vem se tratando, né? Ação de juízes e promotores dizendo interna. Interna onde? Né? Então, eu acho que a frente, e isso para nós é um apoio muito grande, que o Conselho Federal de Psicologia traz, né, nas entidades que ela visitou de drogas, quanto há, de fato, o relatório. O quarto relatório de inspeção traz, de fato, a violação de direito, né, do Conselhos Regionais de Psicologia e do Conselho Federal de Psicologia. E isso é para desvendar, né, uma coisa que dizia que era invisível e não é. E que o Estado se omitiu, deixando que as comunidades terapêuticas cuidassem sem uma transparência de fato e do acompanhamento. Então, para nós é fundamental. Nós avançamos sim. Estamos avançando numa política de saúde, estamos avançando sim numa política, né, de assistência. Se essas comunidades terapêuticas querem, não é no assistencialismo e no clientelismo, não é no voluntariado. É recursos públicos que estão ali. E se são recursos públicos, tem que ter transparência para nós, para a sociedade. E tem que ter um serviço de excelência, não precarizando e não desrespeitando o nosso Estado laico. Senão a gente vai retroceder num sistema que, mais uma vez, os pobres vão pagar mais uma vez por isso. E nós não vamos aceitar isso. Então, é dizer sim, o quanto a importância de que, fato, se crie a política de saúde, né, que atenda, de fato, essa população. Os CAPs para transtornos mentais. E os CAPs de álcool e droga, que tem que ser 24 horas. Consultórios de rua, consultórios na rua, com psicólogo, psiquiatra, médico, tudo que tem que ter, para que sim há uma sensibilização e uma transparência. Quais, hoje, os espaços de saúde do governo que são abertos? Nós não temos isso de fato. Qual o atendimento? Aonde levar o cidadão? Pelo SUS. Então, é essa a importância da Frente Nacional. Essa frente não é para dizer, a gente está aqui para contradizer o governo. Não, a gente está aqui para dizer que o governo tem que dialogar. Não se pode se criar uma política de cima para baixo. Tem que se criar uma política com a sociedade, de baixo, ouvindo a sociedade para que o governo possa, de fato, implementá-la. Quando se cria uma política só atendendo uma categoria, essa política ela vai defragar todas as outras ações, de fato. Então, essa frente foi criada para dizer que o governo errou, que ele reconheça o erro e venha dialogar com as 46, 44 entidades hoje compondo a frente. Então, é fundamental da importância, da magnitude dessa frente. Então, essa frente, eu vou encerrar os meus 5 minutos dizendo quais as entidades hoje compondo, de fato, porque hoje, como a gente está na rede nacional, compondo essa frente. Essa frente é composta pela Associação Brasileira de Redutores de Danos, a Aborda Brasil, Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, a Brato, Associação Cultural de Meninos, Ceilândia, Associação de Saúde Mental, Cerrado, Associação Volta para Casa, Associação dos Médicos Residentes do Estado de São Paulo, Associação Metamorfose Ambulante de Usuários e Familiares do Sistema de Saúde, Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, Centro Brasileiro de Políticas sobre Drogas, Centro de Defesa de Direito da Criança e do Adolescente, SEDECA de Interlagos, Coletivo DAR, Comissão Municipal Reforma Psiquiátrica Belo Horizonte, Confederação Nacional da Associação dos Moradores, CONAM, Confederação Nacional de Municípios, CNM, Conselhos Estadual de Entorpecentes do DF, da Secretaria de Segurança Pública, Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Nacional de Defesa Ambiental, CRP1, Conselho Regional de Psicologia 1, Conselho Regional de Psicologia 2, Conselho Regional de Psicologia 4, Conselho Regional de Psicologia 5, Conselho Regional de Psicologia 6, Conselho Regional de Psicologia 14, Conselho Regional de Psicologia 18, Delegacia Especializada em Narcóticos, DENARC Tocantins, Federação Nacional dos Psicólogos, FENAPSE, Fórum Goiano de Saúde Mental, Fórum Permanente da População de Rua do DF, Frente Estadual Antimanicomial, São Paulo, Instituto Bom Samaritano, Movimento Moinho Vivo, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Movimento Nacional da População de Rua, Núcleo de Estudo pela Superação dos Manicômios da Bahia, Pastoral Nacional do Povo da Rua, Projeto Justiça Criminal, Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial, RENILA,
Rede de Saúde Mental, Economia Solidária, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Tribunal Popular e União das Associações Comunitárias, UNAC. Então, são essas entidades e conselhos compondo hoje a frente. E claro que nós queremos mais entidades, mais pessoas para compor, para a gente fazer uma frente, uma luta, não de combate ao usuário, e sim de combate à droga, mas de dizer que o governo tem que dialogar com a sociedade. Não se pode criar uma política sem o diálogo da esfera do governo. Isso ainda não houve. Se ouviu, sim. Se ouviu as comunidades terapêuticas, se repassou recurso para ela, mas não se ouviu ainda nós, a sociedade. Então, há uma violação muito grande do governo, nosso federal, de que se há uma política sem ouvir, de fato, as representações. É isso um pouco. Bom, legal, Anderson. Obrigado. Eu queria só aproveitar, e eu acabei nas falas aqui não me apresentando, mas meu nome é Lúcio, eu represento o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, uma entidade também que compõe a Frente Nacional. E eu vou ter tranquilidade também para interagir, porque eu sou militante da luta antimanicomial, pertenço ao Flamas, que é o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, então vou me dar esse direito e me sentir à vontade para fazer algumas considerações que, enfim, eu entender que sejam necessárias. Gostaria de dizer que nós estamos agora com 1.016 pontos de acesso em todo o país, e aproveitar para divulgar o e-mail que vocês podem encaminhar questões, perguntas para esse e-mail. Então, o e-mail é eventos@cfp.org.br. eventos@cfp.org.br. Podem encaminhar as perguntas. Antes de passar para a Ingrid, eu queria só complementar a fala do Anderson e dizer que hoje é o segundo dia de atividades que a Frente está fazendo. Ontem, várias pessoas de várias partes do país e o Conselho Federal, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, nós fomos até a Câmara dos Deputados entregar justamente esses princípios e essa carta de reivindicação para as lideranças dos partidos políticos. Nós fizemos isso na Câmara ontem, fomos para os Senados e procuramos as lideranças de todos os partidos políticos para apresentar à frente e dizer que nós queremos espaços de diálogo. Então, isso que o Anderson traz, o objetivo maior da frente é que a gente consiga construir essa linha de diálogo, tanto na esfera do legislativo, quanto do judiciário, quanto dos executivos por esse país todo. Mas, principal e fundamentalmente, com a sociedade, com a comunidade. Esse é o nosso objetivo central. Hoje, o Anderson esteve de manhã numa audiência pública no Senado, uma audiência que tratava do relatório, do quarto relatório de inspeção do Conselho Federal de Psicologia, e onde nós tivemos assento nessa mesa e colocamos lá a posição e o debate que a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos vem fazendo. Então, gostaria de registrar esses eventos, porque eu acho que é importante, enfim, dar visibilidade para a nossa movimentação, enquanto entidades. Eu vou passar a palavra agora para a Ingrid. Ingrid. Obrigada. Queria cumprimentar os colegas, o Lúcio, Aldo, Anderson, dizer que, primeiramente, eu estou feliz de estar participando desse momento que eu vejo como histórico, e a Defensoria Pública está fazendo história, está fazendo parte desse momento, dessa frente, mesmo não estando nessa lista. Eu estava lá no primeiro dia e, posteriormente, é um caso a se pensar. Acho que com toda uma questão aí até de agenda, a gente não se encontrou. Mas meu nome é Ingrid, eu estou diretora do Departamento de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública. Minha fala hoje é basicamente para trazer a nossa prática, na Defensoria Pública. Esse departamento é um departamento novo e eu estou mais feliz ainda por estar aqui, porque a gente pode divulgar esse trabalho e que as outras defensorias no resto do país possam também abraçar essa ideia, as que não tenham já esse trabalho. Bom,
o trabalho do departamento consiste, basicamente, em receber, né, dos nossos núcleos. A Defensoria Pública de Brasília, ela é dividida em núcleos circunscricionais e núcleos especiais. Circunscricionais são os núcleos que recebem as petições iniciais, que recebem todos os tipos de demanda. E nós temos os núcleos especiais, que são os núcleos do idoso, da mulher, da infância, da saúde, socioeducativo, né, do consumidor. E aí as pessoas procuram na defensoria de imediato esses núcleos. E os defensores públicos, sensibilizados com as demandas que chegam, encaminham para o Departamento de Atividade Psicossocial, os assistidos, que, na sua grande maioria, hoje, os nossos casos, 80% estão relacionados à questão do consumo e dependência química, né? Então, como acontece? O núcleo da saúde, que é o que recebe a maior demanda, né, desses assistidos, encaminha para o Departamento de Atividade Psicossocial, que é composto por psicólogos e assistentes sociais, né, e fora o corpo administrativo. Esses familiares procuram o núcleo da saúde, basicamente, pedindo internação compulsória. O pedido diário é internação compulsória para o ente querido, né? Então, o núcleo da saúde, entendendo, né, que a gente, na defensoria, já tem essa conscientização, já fizemos eventos, já trabalhamos essa temática, e entendendo que esse pedido de internação compulsória vem recheado de várias outras questões, né, de várias outras circunstâncias nessa família que está doente, né, e doente a gente tem que colocar aí, né, a questão biológica, social, mental, né, quando a gente fala da questão da droga, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, a droga como uma questão histórica, né, isso é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, e isso está muito bem suscitado e colocado na Defensoria Pública. Eles chegam até o departamento, a família, o núcleo da saúde e os outros núcleos encaminham, o departamento vai conversar e vai interagir com essa família, né? Então, a gente faz uma visita, a gente não trabalha sem visita domiciliar, então a Defensoria Pública vai até a casa dessas pessoas, visita o usuário, o dependente, e vê esse panorama, né? Compreende o que aquela família está vivendo, né? Que eu posso dizer que, de todos os casos que nós temos, 99% não é de internação compulsória. De muitas vezes não conseguiu acesso na rede, desconhecimento da rede social e de saúde, né? E acho que uma grande maioria de não conseguir mesmo o acesso, né? E onde que a Defensoria Pública trabalha na perspectiva de garantia de direitos? Porque nós, como Defensoria Pública, não podemos assumir essa responsabilidade, né? Nós não podemos assumir né, eu não quero colocar essa palavra, fardo, mas nós não podemos assumir o tratamento em si da questão com as drogas. Mas a gente faz um trabalho de acompanhamento e de tentativa de inserção na rede. Então, a gente sabe que está abarrotado, né? Nós temos uma dificuldade. E o nosso trabalho básico é de diálogo com a rede de saúde e de assistência social. Nós temos um acordo de cooperação, que eu vou falar mais à frente, que nós fizemos em prol do nosso projeto com a população em situação de rua. E nós fazemos um trabalho muito próximo. Então, se esse assistido está precisando de acesso ao CAPS, o adolescente está precisando de acesso ao adolescentro, nós vamos entender o porquê ele não teve esse acesso,
nós trabalhamos com ofícios e telefonemas diretos, um contato muito direto. Já temos vários parceiros na rede, né? Os equipamentos têm uma sensibilidade muito boa para com a defensoria, e nós fazemos um trabalho de tentativa de inserção. É lógico que a gente não pede para que há uma fila. Esse assistido que vem para a defensoria, ele não pode, a gente não entende que ele tem uma prioridade aí em relação aos outros. Então, a gente espera com que marca essa consulta, esse atendimento, esse acesso, dependendo de qual seja, e a gente acompanha, se necessário, essa pessoa na defensoria pública. Acompanha com o trabalho, se necessário, de psicoterapia de apoio, né, um trabalho de diálogo mesmo com a família, insere a família no nosso grupo de familiares de adictos, né, que funciona todas as quartas-feiras na nossa escola da defensoria, e fica muito próximo dessa família. O que eu posso dizer com essa prática? Nós temos muito êxito. Nós temos esse acompanhamento, esse esforço de tentar acesso. É um trabalho que, no ponto de vista, e a gente só conseguiu enxergar isso com a prática, é o trabalho que deve ser feito, né? É um trabalho da defensoria, né, de sair desse aspecto judicialização, o aspecto judicialização, porque há pouco tempo atrás, todos os casos de pedido de internação compulsória, então vamos fazer uma petição inicial aqui e ver no que dá, né? Vamos oficiar os equipamentos de saúde, de assistência social, e eles não vão responder. É isso que acontecia há pouco tempo atrás. E agora a gente busca essa resposta, né? Então, a gente tem conseguido, e nós temos números para trazer isso para uma realidade, né? Nós temos conseguido um êxito muito grande. Essas pessoas têm tido acesso na rede de saúde e na rede de assistência social, e muitos com questões familiares, com questões outras que não se resolveriam de forma alguma sob a ótica da internação compulsória. Temos, é lógico, casos de exceção, que são, hoje, por exemplo, engraçado, porque hoje nós tivemos uma visita domiciliar agora pela manhã, e o assistido está em estado, ele está se suicidando, né? O lixo na casa chega a essa altura, e ele usa thinner, crack, e a família já não sabe mais o que fazer, ele está num estado muito agressivo, e a gente não vê outra possibilidade a não ser uma intervenção para que essa pessoa sobreviva. E, nesse caso, vai ter que ser a força delicada, né? É o que a gente quer e procura a todo instante. Então, nós temos, sim, esses casos, e por isso que eu acho importante trazer, porque nós temos que pensar nas exceções e nas particularidades, né? Porque nós temos, sim, que intervir nas vidas que estão indo, e são inúmeras, né? Que dependem dessa intervenção, né? Mas a Defensoria Pública, que, como um trabalho de ponta, pode trazer como experiência que a intervenção com a internação compulsória não é, de longe, a melhor a solução, né? E, diante disso, já esse trabalho é um braço do departamento, né? Nós temos alguns trabalhos como que eu posso falar, me fugiu a palavra, de trabalhos de programas sociais, né, que é de projetos, essa é a palavra. Um deles é o projeto com a população em situação de rua. Esse projeto, ele me traz, assim, muita felicidade, que nós estamos alcançando, assim,
um resultado muito positivo, né? O projeto ele consiste nós fizemos de imediato, em meados de fevereiro desse ano, um acordo de cooperação com a SEDEST, né? E na SEDEST nós temos o núcleo de abordagem, né? E esse núcleo de abordagem faz esse vínculo com a população em situação de rua. Juntamente e muito próximo a nós também está o movimento, representado pelo Antônio e pelo Matheus, né? Então, eles trazem as demandas, né, que são demandas de documentação, denúncias de violência policial, questão de falta de acesso à saúde, questão dos egressos egressos do sistema prisional que estão em situação de rua. Então, eu não consigo nem elencar todos, porque todo dia aparece uma situação diferenciada, que a gente trabalha muito em conjunto, SEDEST, Movimento e Defensoria Pública, né? Então, eles trazem as demandas nesse primeiro momento, né? Eles trazem as demandas e a gente tenta solucionar, né? Com a intervenção sempre, primeiramente, a Defensoria Pública tenta uma intervenção extrajudicial. Se necessário, a gente ajuiza a ação, né? Agora, nesse segundo momento, e nós já divulgamos isso em alguns lugares, a Defensoria Pública do Distrito Federal acaba de adquirir uma van, né, que vai fazer exclusivamente esse trabalho com a população em situação de rua. Nós vamos até os núcleos, né? A van já foi empenhada, já estamos em fase da questão do layout interno e envelopamento, essa questão toda, e nós vamos até os núcleos, ou seja, a SEDEST, o núcleo e o movimento vão nos fornecer o mapeamento, né? E nós vamos até os núcleos já com essas demandas levantadas, né, de qual a necessidade da população em situação de rua, e lá, junto com eles, no local que eles estão, a gente vai tentar solucionar, né? E sempre um defensor público e um psicólogo e assistente social nessas diligências. Fora isso, nós estamos construindo um guia com a população em situação de rua da Defensoria, então, com uma linguagem muito, muito simples, até para que o núcleo de abordagem, o movimento leve, né, dizendo, olha, se você precisa, casos concretos, casos que nós estamos já vivenciando, e um guia da população em situação de rua para com a Defensoria Pública, porque nós temos muito que aprender todos os dias, né? E é um trabalho de conscientização permanente. E aí, acho que em 30 dias nós já acho que a gente já consegue ir para as ruas, né? Mas a gente já recebe, isso não impede, a gente já tem recebido todas as demandas do movimento e da SEDEST, que a gente pode interferir nos casos dos albergues. A gente tem feito visitas às casas de acolhimento, né? E tentando um diálogo muito próximo com esses equipamentos, para que a gente possa saber como intervir nesse trabalho que eles fazem, que a gente sabe que não é fácil. A gente recebe, todos os dias na Defensoria Pública, a gente recebe inúmeras denúncias, mas a gente sabe que não é fácil o trabalho, né? Então, nós tentamos um diálogo. Eu acho que só assim a gente consegue fazer um trabalho efetivo. Não adianta a gente ir com poder de coerção, porque a gente já sabe, como experiência de Defensoria Pública, que não adianta, né? Então, eu acho que, em relação à população em situação de rua, que também tem a temática, né, da questão com a dependência química, né, muito está posta, né? Então nós também fazemos o acesso. A gente tem muitos
muitas pessoas em situação de rua que não conseguem o acesso à saúde, que não conseguem entrar num posto de saúde pela questão das vestes, pela questão da documentação. Então, a gente tem uma intervenção direta, né? E a nossa perspectiva é de fazer um cadastro, né, de toda a população do DF, fazer um cadastro, saber todas as pessoas que têm documentação e quais são as pessoas que não têm, e fazer esse levantamento e tentar trazer essa documentação para essas pessoas, né? Seja por busca do registro em outra cidade, seja por pedido de registro tardio para as pessoas que não tiveram ainda não tiveram nenhum tipo de documentação. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho importante dizer para a Defensoria Pública, a Defensoria ela está como um instrumento, né? A gente ouve muito falar assim, a Defensoria Pública tem que fazer um controle social, tem que fazer uma coerção, né? A gente entende que nós somos um instrumento de controle social, né? Nós não somos, né, um mecanismo que vai abarcar todas as questões e que vai suprir todas as demandas. Então, nós estamos muito abertos e estamos buscando, né, sendo proativos em buscar essas parcerias e esse diálogo com a rede de saúde, a rede social e a questão da segurança também, que é muito forte em relação à população em situação de rua, né, Anderson? Então, a gente tem tudo que o movimento tem trazido, a gente está tentando se inserir e entrar de uma forma muito aberta, né? Quero dizer que nós estamos tendo resultados excelentes e que nós estamos abertos, né, para diálogo com os outros estados, com as secretarias do Distrito Federal. E não sei se eu deixa contato. Né? E a gente vai conversando, porque eu acho que tem tanta coisa para se dizer e talvez eu não tenha dito, né? Mas o contato do departamento é o 61-3905-6604. E temos também um e-mail que as pessoas podem entrar em contato, que é o dap.caju@gmail.com, se ajude Centro de Assistência Judiciária, né? Acho que é isso. Eu acho que eu quis trazer mesmo uma questão muito prática e com o debate eu acho que a gente pode aprofundar essas questões. Obrigada. Legal, obrigado, Ingrid. Eu acho que na medida que as perguntas forem chegando, a gente consegue aprofundar e, enfim. Gostaria de dizer que nós estamos, nesse momento, com 1.123 pontos de acesso por todo o país, e aproveitar para divulgar o e-mail que vocês podem encaminhar as perguntas, né? Então, é eventos@cfp.org.br, né? Podem encaminhar as questões, enfim, as considerações que vocês entendam necessárias por fazer. Vou passar a palavra para o Aldo Zaiden agora, representante do Ministério da Saúde, especificamente da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Aldo. Muito boa tarde. Eu queria primeiro cumprimentar todo mundo aqui da mesa, o Anderson, o Lúcio, a Ingrid, e agradecer o convite aqui, né, para fazer esse diálogo sobre esse tema tão complexo que é a relação das pessoas e da sociedade com o fenômeno das drogas. Escutando aqui o Anderson e a Ingrid e o Lúcio também, eu comecei a elaborar alguns pensamentos e é importante que eu resgate alguns pontos que eu achei que podem guiar uma discussão sobre o assunto. Todas as demandas, em geral, aqui, da Defensoria Pública e também a questão da população de rua, né? E a palavra que surge a partir de tudo isso é direito, né? E direito
é um produto coletivo que advém do resultado dos entendimentos, né, que a sociedade tem a partir do seu processo de criação e civilizatório. Isso me fez pensar na primeira conferência que definiu saúde não como ausência de doença, mas como um estado de bem-estar coletivo, né, social, psicológico, econômico, que foi a conferência de Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978. Quando a gente pensa em conferência, né, vai lembrando também das demandas sociais que são expressas a partir desses momentos que nós temos que fazer valer, né. O governo e todos os governos não são monolíticos, esses espaços de diálogos acontecem em tempos diferentes, né. Às vezes a gente consegue avançar em algumas pautas de uma forma importante, outras não, né. E eu acho que nesse momento a questão das drogas ela é exemplar para ver a força da sociedade ou os entendimentos e como a gente tem que pensar essa maneira, essa situação de maneira complexa, né? Bom, eu costumo pensar essa questão de como a gente tem que entender a questão das drogas a partir de alguns critérios. Nós temos amadurecido, dentro da Coordenação Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, um entendimento que é decorrente da própria construção que a ONU tem feito, a GIF, que fica em Viena, que coloca que as drogas elas surgem decorrentes das fendas, né, a vulnerabilidade para as drogas e crimes, né, elas surgem decorrentes das fendas da coesão social, né, dentro do tecido de uma nação ou de um espaço em que as pessoas vivem, né. Isso inverte, de certa forma, a lógica que atribui às drogas, né, a quebra dessa coesão. Ou seja, né, é num espaço onde as políticas, onde o Estado, onde as famílias, onde as amarras possíveis de amalgamar, né, um povo ou um coletivo, né, que surge esse espaço de vulnerabilidade. E o sujeito se torna mais propenso, né, tem vários motivos para usar drogas, né, mais propenso a necessitar dessas substâncias, né, para mediar a sua existência, né. A questão da existência ela não é fácil para ninguém, né, e mais para as outras pessoas, alguns pontos são mais complicados, né, sobretudo na garantia de seus direitos enquanto cidadão, né. Então, essa perspectiva faz com que também seja importante refletir sobre o conceito de liberdade, né, das pessoas em escolher ou poder ou serem tratadas com a partir desse princípio, né. Liberdade, eu lembro sempre de uma frase que termina um filme que é muito conhecido de todos, que é um curta-metragem feito pela Casa de Cinema de Porto Alegre dos anos 80, que é o Ilha das Flores, né. No final ele termina com uma frase que é mais ou menos assim: liberdade é algo que não há quem explique, mas não há ninguém que não entenda, né. Então é algo extremamente humano, né, essa compreensão sobre a liberdade, né. Aí nós começamos a pensar como é que é a questão da internação compulsória, como é que é a questão da internação involuntária, que às vezes se assemelha, qual é o instituto disso, a questão do proibicionismo, o que é isso, né. É interessante, né. Então, é difícil definir o que é liberdade, mas algumas pessoas tentam definir isso, né? Eu lembro do conceito de Spinoza, que coloca que não é um indivíduo solto, né, na sociedade, assim, um indivíduo sem nenhuma amarra. Ao contrário, é um indivíduo que possui constrangimentos, lugares que ele não pode ir, ou dificuldades, ou desafios. Eu uso a palavra desafios para isso, né? Quanto maior a liberdade, é o maior número de desafios, né, que podem ser entendidos como constrangimentos, como coisas a serem vencidas, né. Então, sob esse aspecto, você pega um indivíduo que está fumando crack continuamente, num uso que não é um uso grave, né, no seu comprometimento e vício, né, você vai entender que aquele sujeito não tem liberdade nenhuma, né, ele apenas pode fazer aquela busca por aquela substância e tudo mais, né.
Bom, qual é a ideia do tratamento que se pensa no Brasil? Se pensou no Brasil durante muito tempo, né? E isso hoje é uma discussão para a sociedade, a frente recoloca essa discussão, né? É que, dentro desse conceito, nós teríamos, então, que criar, né, outras maneiras dessa pessoa relacionar-se com a sociedade, com o território em que ela vive, né, de forma que fumar, né, para além do apoio médico, para a desintoxicação, o apoio para tudo mais, fumar ficasse uma coisa menor dentro da existência desse indivíduo, né? Ou seja, a pessoa pode usar drogas e trabalhar, pode usar drogas e ter uma perspectiva de melhorar, de se integrar a um trabalho, de se integrar a umas coisas, de forma que, de repente, aquela substância como elemento fundamental para a mediação dela com a sociedade, né, se torne algo não tão necessário. Outra alternativa, né, e esses dias eu estava comentando com as pessoas que eu fiquei muito impressionado com um taxista que eu conheci no Rio de Janeiro, e aí é um capítulo interessante, né, porque sempre um diálogo... e ele me falou assim uma coisa, eu sou alcoólatra e tenho 27 anos que eu não bebo. Eu me perguntei, como é que esse indivíduo fala que é alcoólatra e tem 27 anos que ele não bebe, né? Quer dizer, num tempo anterior, ele necessitava do álcool para viver, né? E hoje ele não bebe mais, mas ele se coloca como um indivíduo marcado a ferro, né, por esse momento, esse episódio na vida. Ele trabalha, teve família, casou depois de deixar de ser alcoólatra, mas se diz alcoólatra, né? Então, alguma coisa ficou, né, carimbada na cabeça dessa pessoa, né? Ou você, então, caminha... Isso é uma técnica comum, né? Você fazer produzir uma outra obsessão, que é se dizer alcoólatra, né, para abandonar uma suposta obsessão mais grave, que seria o alcoolismo, né? Mas isso nos coloca na seguinte situação, né? Que tipo de cidadão nós queremos que, depois de uma experiência de vício, né, que tipo de pessoa, qual é a relação que esse indivíduo, esse cidadão, terá com a sociedade? Será uma relação liberta da sua condição, né, ou será uma situação eternamente presa àquele momento que foi necessário para ele, ou que surgiu para ele a condição de drogadição, né? Essa é uma divisão importante, porque ela centraliza hoje o foco das discussões políticas sobre como é que nós devemos tratar as pessoas que são acometidas desse tipo de vício, né? O tratamento exclusivamente evangelizador, né, ele não é um tratamento, né, possível de libertação do indivíduo, né? Ele pode conter elementos de espiritualidade, de encontro com alguma coisa que o indivíduo escolha fazer, isso é muito importante, né? Mas ele não é um caminho único, né? Existe esse outro caminho, que é um caminho que as políticas públicas têm trabalhado, que é o de diversificar e produzir, né, menos fendas na coesão social ou do tecido e no território em que essa pessoa anda, né? Então, essa é uma escolha importante e para a qual nós temos alguns indícios de maior eficácia num lado, que é esse lado do espaço em que a pessoa está vivendo e transforma a sua situação, e outro espaço, que é um espaço de buscar apenas a abstinência. Essa é uma discussão fundamental, né, que a sociedade está elaborando há muito tempo e que, neste momento de alarde muito grande com relação ao uso do crack, especificamente no Brasil, né, se coloca como fundamental rediscutir, né? Então, que tipo de cidadão nós queremos que saia dessa experiência, né, desse tratamento, desse apoio que o Estado tem que garantir, né? Bom, com relação ao atendimento, nosso foco prioritário, né, do governo como um todo é a expansão da rede e garantir o acesso, né, qualificando, né, toda essa rede para que não aconteça necessariamente, ou que não seja tão necessário que as defensorias públicas entrarem, os ministérios públicos, e que o cidadão consiga acessar com um equipamento moderno, um equipamento importante para a sua saúde, e a saúde da sua família e de todo o coletivo que o circunda, né? Então, a partir dessa perspectiva de expansão da rede, né, e de resolver um problema de drogas no Brasil, né,
nós temos nos confrontado com interpretações equivocadas sobre a política que está sendo preconizada, né? Ou interpretações críticas que são muito positivas para a modificação dessa própria política, né? Nós temos prefeituras hoje que usam o Instituto da Internação Involuntária Compulsória como um evento comum e necessário e feito em massa, né? Nós sabemos que a Lei 10.216 prevê isso como um instituto de exceção absoluta, último recurso, né? Então, nós temos hoje, com base na lei, né, movimentos de criminalização da pobreza, né, recolhimento das pessoas na rua, como se fossem com carrocinhas mesmo, como a gente vê, né, com argumentos que estão sendo são pessoas interditáveis nos seus direitos, né, para o tratamento, como foi dito aqui, que era um caso extremo, né. Bom, as pessoas não são doentes de drogas, então, a partir dessa fala que eu estou falando. As pessoas não são acometidas de um problema de drogadição, elas são acometidas de uma falta de políticas de apoio, uma falta de lugar na sociedade, né, que garanta a ele o suporte para não necessitar tanto dessa substância ou dessas substâncias para mediar sua existência, né. Tem um ponto que eu entendo que é importante, no processo de construção civilizacional brasileiro, aí é uma opinião mais pessoal, que eu acho que nós não temos exatamente uma amarra muito grande sobre como fazer algumas coisas, certo? E é interessante, a discussão hoje que é colocada pelo movimento social sobre as comunidades terapêuticas, o Estado laico, né, joga uma discussão importante sobre o que nós precisamos ainda conquistar em termos de direitos para que tenhamos uma sociedade de fato coesa, né? Nós, durante muito tempo, dizemos assim, o Brasil não é racista, o Brasil não é racista, e não discutimos muito políticas para modificar isso, né? Depois, né, nos últimos anos, nós começamos a dizer o Brasil é racista, e hoje nós temos a decisão do STF validando a questão das cotas, né? Nós repetimos o tempo todo, o Brasil é laico, o Brasil é laico, o Brasil é laico. Isso é uma pergunta, o Brasil é laico na lei? Né? Porque em várias municipalidades, né, as reivindicações e as leis, né, têm sido convocado a questão religiosa de forma perfeitamente legal, puxando, inclusive, as primeiras palavras da nossa Constituição, que é nós, constituintes unidos sob a proteção de Deus e tudo mais, né? Então, se nós percebemos que nós temos ainda um Estado laico a conquistar, e eu acho que essa questão da saúde, do tratamento de saúde, nos coloca, nós vamos começar a trabalhar para que tenhamos, de fato, um Estado laico, né? Sobre a criminalização, então, nesse processo de civilizatório, nós temos muitas coisas a conquistar, como o Estado laico também, né? Como o Estado, um entendimento macro, né, de como as pessoas podem se relacionar com uma substância ou não, né? Se a gente não tem exatamente uma compreensão, um debate amplo na sociedade, né, ficam surgindo lideranças locais, lideranças pequenas, menores, abusadas, que se dizem e que são, em algum espaço, né, detentores de um saber, né, e que pode ter eficácia local, né. É assim que funciona muito, né, o tratamento, né, ordenador, né, o tratamento autoritário, né, de um pai abusado, totêmico, né, que institui naquele indivíduo que está desorganizado, né, aquilo que nós chamamos de nome do pai, de regra, de lei. E funciona de forma muito, localizada. O que nós gostaríamos não é um Estado que institua necessariamente a proibição, né, mas que amarre, de certa forma, né, mais pessoas, né, dentro de um proceder, né, enquanto cidadãos, né. Isso vai ajudar, com certeza, que nós enfrentemos, né, o desafio de passar para a sociedade a sua corresponsabilidade no tratamento dessas pessoas, né, e saber que os serviços têm que funcionar de forma intersetorial, né, o que joga para educação, né, em profundidade, né, uma responsabilidade muito grande para amarrar, né, esse indivíduo que se encontra muitas vezes solto e desamparado, né. Acho que essas são as palavras iniciais que eu queria colocar na reflexão sobre drogas aqui trazida hoje.
Bom, gostaria de dizer que o número de acessos subiu. Nós temos agora 1.215 pontos de acesso. Isso para calcular, dá em média, no mínimo, umas 3.000 pessoas envolvidas nesse debate, né, acompanhando essa discussão. Então, eu acho que a gente está conseguindo cumprir um papel inicial de fazer esse debate com a sociedade. Enfim, chegaram algumas perguntas. E aí eu queria deixar livre para que as pessoas tenham 2 perguntas aqui que são direcionadas, mas né, fiquem à vontade para responder mesmo as questões que estão direcionadas aqui com o nome. Aproveitando e divulgando o e-mail que as pessoas podem encaminhar as perguntas, então é eventos@cfp.org.br. Podem continuar encaminhando as questões. Eu vou tentar... tem duas perguntas aqui que elas se complementam, que trata da questão das fiscalizações das comunidades terapêuticas. Mas antes, eu queria ler, eu acho que, na verdade, não foi uma pergunta, mas foi um comentário, né? uma consideração. Então, a Fernando Meira disse o seguinte: o usuário deve ser tratado sempre como um caso de saúde, abre parênteses, como disse o companheiro da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. Interrogação, exclamação. Aí ele diz: acredito que não. Hoje, infelizmente, o direito à saúde tem sobreposto sobre o direito à liberdade. Então, é uma consideração que ele faz sobre essa questão. Aí tem uma questão objetiva que eu acho que dá para os 3 né, comentar, da Marilda. Ela pergunta o seguinte: em diversas capitais brasileiras, temos notícias de ações da polícia que retira os usuários de drogas das ruas e levam para o tratamento. E isso não é bom? É um questionamento que ela faz, dizendo que em várias capitais, várias regiões, existem uma ação da polícia que retira esses usuários, e aí de forma involuntária, muitas vezes de forma compulsória. E é legal, só abrir um parênteses nessa questão, não sei se é do conhecimento de todo mundo ou não, mas é importante registrar que internação compulsória é uma coisa, internação involuntária é outra coisa. A internação compulsória se dá mediante decisão judicial. A internação involuntária se dá mediante um atestado ou uma avaliação médica. Então, um modelo de internação vem no campo da justiça, que é por uma determinação judicial, e outro tipo de intervenção, que é a internação involuntária, vem do campo médico da saúde. Então, o que vocês preferem? Que eu leia todas as questões ou leia uma por uma? Então, vamos lá. Então, a pergunta da Marilda é essa. E aí, fiquem à vontade para responder. Eu tomaria a liberdade para fazer um comentário inicial sobre a questão se as intervenções feitas pela polícia, né, com a população de rua, com a população usuária de drogas em diversas capitais que estão sendo visíveis, elas são ações positivas. Não. A ação policial, que como nós vimos lá na Cracolândia, em São Paulo, no bairro da Luz, muito bem dito, né, ela aponta um problema fundamental, né? Como pode o Estado se aproximar do cidadão inicialmente com a sua força policial, né, para abordar um problema que é o de ausência de diversas políticas públicas, né? Nós estamos falando literalmente de criminalização da pobreza, de criminalização de pessoas que não cometeram crimes, né? O usuário de drogas não é um criminoso com pena passível de restrição de liberdade, né, pela lei brasileira, né? E então eu acho que o fundamental mas agora, por outro lado, né, a intervenção, né, nesses locais, ela foi aprovada pela população em sua grande maioria. E por quê? Porque, de certa forma, havia uma ausência, né, de atuação nesses espaços muito visível. A visibilidade desses espaços também foi criada por uma política de guetificação, né, desses locais, né? Imaginar que a Polícia de São Paulo ela só circundava, né, a região do bairro da Luz, né, mas reprimia no resto, ou seja, todas as pessoas ficavam ali naquela região, né? Então, as Cracolândias são criadas por situações de política pública mesmo, de segurança, né? Então,
o que é preconizado pelo governo federal é uma abordagem que inclui diversos atores, né, e a polícia vem para uma retaguarda final, né, para garantir não a atuação específica, né, mas para trabalhar na repressão ao tráfico, né? Isso não é o que tem acontecido, né? Acho que a sede mesmo de termos uma solução rápida, né, coloca, né, o cacete mesmo como sendo uma resposta fundamental. Eu queria comentar o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro ele tem recolhido pessoas, né, e sobre uma alegação jurídica, né, que, no caso das crianças, seria o Instituto do Abrigamento Compulsório previsto no ECA. Ocorre que todos esses institutos, como a internação involuntária ou o abrigamento compulsório, eles são seguidos de procedimentos muito específicos que exige uma equipe multidisciplinar, né? O que nós temos são funcionários das prefeituras indo buscar pessoas na rua. As fotos são horrorosas, né? São cidadãos pobres, negros, correndo de outros cidadãos também negros ou brancos, né? Que não têm a competência jurídica e profissional para poder fazer qualquer intervenção junto a isso, né? Bom, fica aí colocado, então, esse posicionamento, né? As atuações são necessárias, só que elas deveriam acontecer seguindo a lei e os procedimentos que são preconizados pela sociedade como um todo, né? Eu só queria colocar, eu me recordei de um episódio, eu não sei se você está sabendo, Anderson, que uma pessoa em situação de rua em São Paulo conseguiu uma liminar pela Defensoria Pública para que a segurança mantivesse distância, né? E é exatamente isso, né? Eles já não é saudável pelo tipo de abordagem que é feita. Imagine só a gente sabendo como é a questão, para onde vão levar essas pessoas, né? Então, se não começa saudável, o meio aí não é saudável, imagine o final. Né? Então, a gente entende seguramente que essa higienização, esse recolhimento dessas pessoas na rua desta forma, de longe não é a melhor indicação. Primeiro eu gostaria de só pontuar uma questão que o Aldo colocou. Quem fala que o nosso Estado é laico é a Carta Magna, é a Constituição de 88. E se o nosso Estado não reconhece essa Carta Magna, a gente tem que rasgar ela e reconstruir uma nova Carta Magna. Correto? Eu acho que a ação de dizer que o Estado é laico, senão tem que ter um crucifixo pregado aqui, tem que ter um crucifixo, e isso foi tirado. Entendeu? Pela questão do Estado laico. Então, eu fiquei assim, muito preocupado, Aldo, quando você coloca da questão do Estado laico. E que isso perdeu a primazia da condição de criação de políticas. Não se pode, hoje, as comunidades terapêuticas obrigar um cidadão a rezar para comer, se ela recebe recurso público. É isso que nós estamos dizendo aqui. Não se pode, hoje, receber o recurso público do Estado laico. O Estado é laico. Estados, que a gente diz os órgãos federativo, estadual e municipal. O prefeito não pode ser espírita e demandar uma posição espírita dentro da prefeitura, dentro do Estado, que tem que dialogar com todos. É isso que a gente está dizendo, a primazia e na garantia do Estado. Não se pode querer dizer que esse Estado tem que criar isso, que nós dissemos. Agora, é como se disse, a polícia, e eu vou responder essa questão, ela tem que, sim, mapear e monitorar aonde está vindo essa droga. Quem são os traficantes? E não pegar o usuário e para onde se vai levar esse usuário. Eu quero saber aonde vai. Puxar como pegou, jogar dentro dos camburão ou dar tiro na boca, que nós tivemos várias violações, e depois dizer, a polícia está levando... Que internação? Aonde? Aonde? Cadê a transparência das comunidades terapêuticas ou do Serviço Único de Saúde? Os CAPS AD. Nós queremos, de fato, isso. Aonde tem CAPS 24 horas, CAPS, de fato, AD, para que se trate essa população. Correto? É uma parceria.
um atendimento. Eu acho que isso também, de fato, nos traz. Não adianta, concordo, Aldo, quando você coloca, tratar, primeiro, a ação policial. Você expulsa, você joga ele para outro bairro, você transforma ele em outra ação. E o que nós queremos, de fato, é que sim, que entre, sim, os agentes de saúde, PSF sem domicílio, os técnicos profissionais na assistência social. E hoje não se pode ser um problema de jogar tudo para o equipamento social, como vem se acontecendo. Albergamento e albergue, precisamos sim de CAPS, AD, de tratamentos do SUS para esse atendimento a essa população. Dá transparência, de fato, que o serviço que a rede tem ou que se não tem. Que se não tem, aí a gente vai acionar quem? As defensorias e os ministérios públicos, que aí são a competência de trazer e de cobrar do Estado, do município, do ente federativo, o que se está se fazendo para atendimento do usuário ou de quem está necessitado nesses serviços. Nós não temos, de fato, essa transparência. E a polícia não pode ser uma ponta de pegar e falar que a polícia, daqui a pouco a polícia vai parar de fazer sua ação e vai começar a prender usuários, como ela vem fazendo. E é isso que nós não devemos aceitar. O que nós estamos pedindo aqui é aonde existe, de fato, a política de saúde para usuários de álcool e outras drogas, como crack, como outras que vêm por aí. As perguntas estão chegando num volume grande e assim, a gente tem algumas questões. Eu só queria fazer um comentário sobre esse questionamento da Marilda, sobre essas intervenções da polícia. Eu acho que pensar, Marilda, assim, a questão da legalidade disso, né, também, eu acho que é um ponto importante, porque se nós temos dois instrumentos de internação que legalmente são reconhecidos, instrumentos que vão contra a vontade ou a voluntariedade da pessoa a se internar, que é a internação compulsória e a internação involuntária, esses dois modelos de internação, elas têm alguns critérios a serem cumpridos. O que acontece é que seria responsabilidade de um juiz, por exemplo, determinar que numa região de uma cidade, de uma grande metrópole, várias pessoas fossem internadas compulsoriamente. A internação compulsória, ela não se dá a esmo, ela não se dá sem critérios avaliativos para que isso aconteça. Existe né, como o Aldo comentou aqui agora, não é a baciada, né, pegar todo mundo e jogar. E a internação involuntária, muito menos. A internação involuntária depende de critérios e de uma avaliação médica, caso indivíduo por indivíduo. Até porque o médico, quando ele assina ou prescreve um encaminhamento que para aquela pessoa não cabia, ele pode, obviamente, se alguém entrar com ação, responder por aquela decisão que ele teve. O que acontece é que a higienização dos espaços públicos virou, em alguns estados, uma política pública. E isso não dá para aceitar como natural ou como normal. Então, assim, é uma ação desastrosa. Uma ação desastrosa porque você viola direito, você apenas, por alguns momentos, limpa aquela região, tira dos olhos da sociedade aquela situação, mas essas pessoas não vão com um projeto de vida, não são inseridas em um projeto de vida. Né? Então, se a gente olhar para essa perspectiva, a pessoa só está sendo violada, mas não está sendo acolhida como deveria. Né? Acho que é um ponto que eu quis registrar para contribuir na reflexão. Tem outras duas perguntas aqui que elas se complementam. Uma, eu acho que as duas na realidade são da Thaís Festa Figueiredo. Então ela diz o seguinte: de acordo com o relatório do Conselho Federal de Psicologia, um montante de comunidades terapêuticas sem nenhuma estrutura, inclusive com quartos de isolamento, como o caso da JKR em Cuiabá, Mato Grosso, de propriedade de um policial civil, abusam do poder e violam os direitos humanos. A pergunta é a seguinte: como pode essas comunidades se manterem atuantes quando, na verdade, não possuem profissionais capacitados para lidar com a saúde e ainda estão cheias de relatórios negativos, denúncias no Ministério Público Estadual? Ela colocou MPE, eu estou entendendo que é Ministério Público Estadual, de homicídios, abuso sexual, tortura e espancamento. Relatório da Vigilância Sanitária desde 2010, em desacordo com as condições básicas para o funcionamento. Por favor, quem e como lacrar esse tipo de estabelecimento? É uma questão que ela traz embaixo, eu acho que casa meio que com a continuidade da pergunta dela, questionando de como são feitas essas fiscalizações das comunidades, quais são as ferramentas legais para que se fiscalize.
né? E eu acho que a essência da pergunta dela se traz como que pode espaços que não têm avaliações positivas estarem ainda recebendo dinheiro público ou ainda existindo, né? Deixar aberto aí. Eu creio que essa pergunta diz respeito aqui também, né, ao Ministério da Saúde. Começa citando o 4º relatório de inspeção a locais de privação de liberdade feito pelo CFP no ano passado, que hoje foi discutido no Senado, né, e que ano passado foi amplamente discutido no âmbito do próprio governo federal, né. Primeiramente dizer que essas comunidades que estão denunciadas, né, elas tiveram tratamento o tratamento de encaminhamento dessas denúncias por parte do governo federal para todos os ministérios públicos estaduais, o secretário de Saúde e a própria Anvisa, né, para fazer a sua atuação na garantia de direitos. Também foi feito, por parte da Secretaria de Direitos Humanos, né, a constituição de um grupo, né, para visitas, né, a esses locais, né. Bom, essas ações, elas são ações que estão em desenvolvimento e acontecendo, né, neste momento, né, dentro dos ministérios, né, porque existe uma percepção muito clara que se vai se relacionar com as comunidades terapêuticas, e isso é uma questão histórica, né, muito antes dessa discussão grande que acontece no ano passado sobre a legitimidade disso ou não, né, o Estado e os municípios já se conveniavam de alguma forma com as comunidades terapêuticas, né. A Anvisa, né, tem um papel de regular como elas devem funcionar, né. Agora, quando nós temos casos de violação de direitos humanos, nós passamos para a esfera criminal, né, e a atuação da polícia, né, e das instâncias de acusação para a abertura do processo e indiciamento, né, do que está acontecendo. Então, assim, é muito importante afirmar alguns princípios, né, de qualquer relação do governo federal e dos governos, né, com qualquer entidade. Não é uma entidade somente como as comunidades terapêuticas, né, que são as garantias, né, de não violação de direitos humanos. Os apontamentos feitos pelo relatório, quarto relatório feito pelo CFP, são alertas fundamentais, fora os casos específicos que são encaminhados como casos de polícia, né, para qualquer outra relação que venha a se restabelecer dentro dos estados, né. Nós sabemos que a diversidade de instituições é grande, né? Mas nós também sabemos que a questão da tortura, e isso aí vem de um entendimento que o movimento histórico da luta antimanicomial conhece muito bem, a partir dos hospitais psiquiátricos, né? Está intimamente ligado às perspectivas da sala escura e sala iluminada, né? O torturador, a pessoa que exerce força sobre o outro e tenta docilizar, como dizia Foucault, o corpo do outro para obter alguma coisa ou para punir, né? Ele não é necessariamente um carrasco, que alguns nascem assim e vão ser isso. Existem essas figuras também, né? Sociopatas e tudo mais. Mas, sobretudo, é a expressão, né, da falta de amarra civilizatória de qualquer um em algum espaço em que não há ninguém olhando, né? Então, é assim, numa instituição de longa permanência para idosos, de repente uma enfermeira pode beliscar e bater e chegar a espancar um velhinho por sua raiva, né? Assim acontece também nos espaços socioeducativos, assim acontece nos presídios, e assim vai acontecer nos hospitais psiquiátricos e pode acontecer em qualquer instituição de internação, né? Então, o que é que faz com que as pessoas não façam isso? É o olhar da sociedade sobre essas instituições. Nesse sentido, o pedido reiterado e os movimentos feitos pelo Ministério da Saúde nas portarias feitas no ano passado são de gerar transparência e visibilidade do que acontece dentro dessas instituições. Isso, para além da discussão sobre como deve ser o tratamento, né, deve garantir e busca garantir, né, a não ocorrência de violações, né? As pessoas sabem que tem alguém observando, nós estamos criando grupos de visitas regulares,
familiares. Por exemplo, para conveniamento, o Ministério da Saúde visitará todas as comunidades terapêuticas. Isso pode ser um problema muito sério, logístico, mas é um critério fundamental para saber se haverá repasse de recursos ou não, né? Então, essas salvaguardas, né, entram dentro de um contexto em que a composição política do governo, né, tem necessitado, né, contemplar, né, a expansão acelerada da sua rede de atenção, né? Mas isso também é uma oportunidade para que nós olhemos para essas instituições, né? Durante a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, eu lembro muito bem que a discussão sobre qual seria a posição da 4ª Conferência sobre a relação com as comunidades terapêuticas, que foi negada, não haveria, não se deseja, o campo psi reunido ali não desejava essa relação. Mas houve um debate importante que, assim, ok, as comunidades existem e nós vamos ficar sem maiores relações com elas, elas vão continuar fazendo suas coisas. Então, existe um lado nesse estreitamento, né, que permite, né, uma fiscalização e uma visibilidade. Todas as ações do Ministério da Saúde e do Governo Federal, no tocante às comunidades terapêuticas, têm sido no sentido de torná-las mais transparentes, né? Isso em qualquer uma das instituições de tratamento, né? Também os hospitais psiquiátricos, também os presídios, também as ILPIs e os institutos do sistema socioeducativo, né? Então, a ideia é tornar a sala iluminada, né? Isso é o fundamental, né? E o alerta da sociedade civil sobre as salas escuras, não só da sociedade civil, mas dos órgãos competentes, né, deve guiar qualquer construção de parceria. Eu acho que... bom, está chegando bastante pergunta e eu não sei se a gente vai conseguir contemplar todas nas discussões, mas eu acho que a gente pode se comprometer em depois as perguntas que estão direcionadas passar para cada representante que está aqui na mesa. Se for o caso, responde por e-mail, enfim, a gente vê um mecanismo de responder. Uma informação importante também, né, Aldo, não sei, mas a questão, nós temos uma burocracia instituída no país, e isso é bom porque, em alguns momentos, mostra avanço e respeito à democracia e outros emperram, né? Por exemplo, a questão do Pacto Federativo, né? O Ministério da Saúde ele não pode chegar no município e atravessar outros espaços de governo. Eu digo isso, como que é o nome dela que fez a questão mesmo? É a Thaís Festa. Thaís, porque eu, particularmente, como eu disse no começo, eu sou militante da luta antimanicomial no município de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba hoje é o polo manicomial do país. Nós fizemos uma pesquisa junto à Universidade Federal de São Carlos, onde nós identificamos uma quantidade de mortes absurdas naquela região. Por exemplo, pessoas de 30 anos morrendo de infarto. Uma quantidade de mortes absurdas. E são destinados para lá em torno de 40 milhões de reais por ano. E aí, quer dizer, nós estamos investindo dinheiro num espaço, não é... É isso, quer dizer, nós temos um espaço notório e claro de violação de direitos. E esses espaços ainda se permanecem vivos. Isso para nós, enquanto movimento, é difícil. Agora, fundamental foi o que o Aldo disse. Eu acho que, à frente, as pessoas, a população que se organiza, ela cumpre o papel de dar luz àquilo que ninguém olha, né? Colocar lá uma luz na escuridão ou dar visibilidade para os invisíveis, né? E eu acho que a gente acaba cumprindo um pouco desse papel. Passar aqui uma pergunta objetiva para a Ingrid, da Suelda Coutinho da Silva, ela é psicóloga do Centro de Referência em Assistência Social, CRAS. Ela pergunta, gostaria de saber da Ingrid como se dá a intervenção do departamento quando não é para uma internação compulsória. Então, consiste basicamente de visita domiciliar, a gente vai identificar como que funciona, qual o nível de comprometimento daquele assistido. Nós vamos buscar o acesso à rede, né? Se não é caso de internação compulsória, é caso de acesso, né? De redução de danos, obviamente,
né? Então, a gente vai fazer essa busca, acompanha essa pessoa diariamente até que a gente consiga esse acesso, né? E porque a gente entende que tem N questões envolvidas, né? E na maioria das vezes o discurso é: não quero intervenção nenhuma, não quero tratamento, né? Então a nossa intervenção se baseia na formação de vínculo, né? Hoje, por exemplo, foi feita outra visita que a pessoa ficou de um... eu achei até engraçado, a psicóloga me contando, que o rapaz de 17 anos estava dentro do quarto o que dividia o quarto da sala era uma cortina. E ele falava: vai embora, eu não vou falar nem um minuto com você, eu te odeio, não sei o quê. E ela disse que ficou falando com ele da sala 1h10, né? Então, esse discurso, né, de eu não quero tratamento, eu não quero você, e que a família às vezes vê como única saída a intervenção compulsória, né, a gente entende que há outras saídas e que não são, diante de um trabalho de intervenção multidisciplinar, não são impossíveis de forma alguma. Então, a gente faz esse acompanhamento e temos tido sucesso na aceitação dessas pessoas em relação ao tratamento. Legal. Aproveitar e já emendar, porque tem uma outra para a Ingrid aqui também. Um problema importante apontado pela Ingrid é o desconhecimento da população acerca da rede de atenção. O que a Defensoria Pública tem feito para corrigir isso? E quais as propostas para divulgar a rede? Primeiro, a primeira coisa que nós estamos fazendo em relação à divulgação da rede é conhecer a rede, né? A Defensoria como um todo a gente tem buscado, a gente fez um levantamento minucioso do que é a rede em Brasília, né? E até mesmo no Brasil. Nós fizemos uma reunião recente com o diretor da saúde mental, doutor Augusto, aqui em Brasília. Ele fez ele explicitou o que é a rede de saúde, a SEDEST explicitou para a Defensoria Pública o que é a rede social, e aí a gente começou a entender os defensores públicos, os servidores, né, que atendem, muitas vezes são pessoas que têm OAB, que fazem o primeiro atendimento dessas pessoas e depois repassam para os defensores públicos. E aí a gente tem... Primeiro é organizar a casa. A gente acabou de construir esse documento, fizemos essas conscientizações e estamos querendo agora distribuir esse documento que já está em fase terminal. E para com os nossos assistidos, a gente faz um trabalho de informação. Muitas vezes, inúmeras vezes, esse assistido chega porque alguém disse: nossa, vai lá na Defensoria Pública, porque eles resolvem o seu problema. E aí a gente descobre que essa pessoa não sabe e nunca soube que existe um CAPS, que existe um CRAS, um CREAS, o Adolescentro. Então, a gente faz um trabalho também de informação, né, de acompanhamento, olha, dizer, existe, e aqui ele pode se recuperar da melhor forma possível. E aí você vê, às vezes, brilhinho nos olhos, porque é falta, às vezes, de informação. E aí, nós temos feito, quando a gente, por exemplo, no CAPS, tem o CAPS de Santa Maria, a gente tem um público muito grande que chega da Santa Maria, então a gente tem feito agora um diálogo com o CAPS, que é de como que pode ser feita essa divulgação, né, na própria cidade, né, porque então a gente tem pensado nisso, nas regiões administrativas de Brasília, onde existe os equipamentos, muita gente mora em Samambaia e não sabe que tem o CAPS lá em Samambaia. Às vezes a gente pega uma questão de transtorno mental e aí procura a Defensoria e não sabe que na própria cidade existe. Então a gente faz um trabalho de informação e tenta dialogar com os equipamentos para que haja essa divulgação na própria cidade.
se eu puder complementar sobre essa questão da rede, né? Como dito, né, o maior desafio, né, do governo federal é a expansão da rede de atenção psicossocial. Sobre isso, nós temos aí, nesses próximos 4 anos, né, o maior orçamento já colocado, né, para isso, né, e o que oportuniza, né, a consolidação de equipamentos e a construção de novos equipamentos, né, da rede pública do SUS, né. Então, não são consultórios na rua, consultórios de rua, ambulatórios especiais, leitos em hospitais geral, que estão sendo habilitados, né, de forma intensiva, né, junto aos estados e municípios, né. Alguns estados têm uma cobertura muito ruim, isso tende a melhorar bastante, né, e isso coloca a própria discussão sobre como vai ser a amplitude dos serviços, sempre, mesmo em relação com outros equipamentos que normalmente não estariam ligados ao SUS, né, referenciados ao Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, referenciados de forma transversal, né, para a alocação de vagas e indicação do tratamento. Isso diz respeito também à questão da transparência e tudo mais, né. Posso? Complementando, a gente, com esse diálogo, né, por exemplo, o exemplo que eu dei com a saúde mental, né, a gente faz um trabalho também de, eu sempre gosto de colocar assim, um pressionar positivo, né, que a gente também tenta trazer, olha, diante dos nossos números, né, por exemplo, nós estávamos bombardeando o sistema de saúde, a Secretaria de Saúde e a Gerência de Saúde Mental em Brasília com ofícios, né, dizendo, olha, por quê? Que ele não, né? Então, o nosso caminho, a gente entendeu que tem que ser outro. E aí, como tem que ser intersetorial, a gente tem que trabalhar junto. Então, olha, a demanda é essa, como é que está sendo feito? Porque a gente tem essa característica de apontar, né? Então, nós fomos buscar saber qual é a perspectiva, e a Gerência de Saúde Mental de Brasília nos deu o panorama e tem aí um programa de quinquenal, né, de uma perspectiva de construção e inserção de novos equipamentos em Brasília. A gente está aí sonhando e acreditando nessa realidade. Tem uma questão aqui que, na verdade, um pedido, Aldo, acho que se passou por cima da questão, mas diz o seguinte: em um ano que o governo federal disponibiliza 4 bilhões para enfrentamento ao crack, como será realizada a fiscalização do investimento dessa verba? Ou seja, como saber se realmente o dinheiro investido será destinado ao tratamento efetivo dos dependentes? Ou se eles simplesmente serão jogados em cômodos e será atendido por pessoas que nem sequer têm capacitação para lidar com a saúde? Você quer fazer algum comentário em cima disso? Mas, sim, do ponto de vista operacional, não sei. Importante, porque, bom, os controles dentro do próprio SUS, né, são regulares e acontecem na forma de auditorias, né, ou também visitas in loco, fiscalização. Com relação aos novos serviços, assim como foi dito a relação às comunidades terapêuticas, serão feitas de forma aproximada mesmo com a ida das próprias equipes do governo federal, não necessariamente somente do Ministério da Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, né, para conhecimento desses equipamentos que se conveniam, né. Agora, os equipamentos que são criados pelos estados e pelos municípios, né, também respondem aos critérios às instâncias de fiscalização da gestão plena desses locais, né? Então, temos programas de capacitação, né, de supervisão dos CAPs, da própria atuação das equipes de saúde mental, né, que se expandem para os próximos anos e, a partir desse ano, começam a atuar de forma muito clara, né? Então, desta maneira, nós estamos induzindo, né, uma política que segue os princípios do SUS, as portarias e as determinações do Conselho Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, né? Então, seguindo essa lógica, né? Nós temos outros canais também, os canais de ouvidoria, que são ligados à denúncia. Agora, sobretudo, a garantia da qualidade do serviço, ela é
como a gente disse, tripartite, uma responsabilidade total de todos os entes federados, mas eu acho que se deu o caso de Sorocaba, por exemplo. Essa é uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde, e nós temos buscado os meios de negociar, né, com o Estado a correta execução de uma política de saúde mental, que não implica em termos centros manicomiais, como temos até hoje, né? Essa postura que o Ministério da Saúde buscará, então, efetivar, né, a partir de uma pactuação renovada, né? Então, desde coisas macro a conveniamentos específicos, nós temos responsabilidade. Quando se assina um convênio ou se assina o repasse de um recurso, nós temos garantias de contrapartida de prestação de contas, né? Mas não só de contas, né? Nós temos como, dentro do Estado, induzirmos, né, as visitas, né, pelos nossos grupos apoiadores, né? Então, nós temos supervisão sobre a rede de atenção psicossocial, né? Isso nós sentimos isso e vivemos isso. Fortalecer isso é um caminho que responde a essa pergunta, essa preocupação, que é também do Ministério da Saúde, né? O que acontece, de fato, com o recurso, que tipo de tratamento é feito, né? Eu acho que é trazer, Aldo, eu estou apontando, e quero apontar muito bem claro, o Sistema Único de Saúde e esse repasse de 4 bilhões, né? E a gente precisa saber quem são essas comunidades terapêuticas e de quem são essas comunidades terapêuticas que estão recebendo esse recurso. Não, eu só quero pontuar isso até nessa fala dos 4 bilhões que estão sendo repassados. Porque para nós, ontem, quando nós fomos ontem no Senado e no Congresso, de saber que tem deputados querendo processar o Conselho Federal de Psicologia por ter ido em tal lugar, certo? E feito uma vistoria, quer dizer, não se pode mais fazer vistoria nesse país, pelo recurso público que se vem. É isso que, olhe, que nós ouvimos. E que nós ouvimos de vários deputados, quando nós fomos apresentar a carta da frente, né, a transparência da frente, né, a gente ficou até meio preocupado, né, da intransparência das ações que vão acontecer. Eu só queria trazer também que, para nós, enquanto movimento, foi o relaxamento da Anvisa às comunidades terapêuticas. E que essa pergunta é muito bem clara. Esses 4 bilhões para onde vão e de que forma vão ser fiscalizadas. A Anvisa, ela relaxou e nós ficamos sabendo. E nós cobramos até uma ação enérgica, né, do ministro Gilberto Carvalho, que é da Secretaria-Geral da Presidência, que cobrasse até do ministro Padilha uma ação mais enérgica. Porque, assim, o debate aqui, claro que você está representando o Ministério da Saúde na questão, né, dessas questões, é fundamental para nós. E para nós sabermos, de fato, o movimento, esses 4 bilhões, ele é só embutido nessas questões ou é em todas as questões das ações? E quem são? Eu acho que a vigilância e a transparência de nós também é quem são os donos, de fato, que vão receber esses recursos e de que forma vão receber e de como vai ser, né? Porque, assim, quando nós, só para concluir, eu acho que são questões, a assistência social, ela é muito recente na questão do SUAS. E nós tínhamos também várias entidades ligadas, né, à questão religiosa. E que o SUAS conseguiu romper com essa questão e entrou o Estado laico. Se você não tiver transparência e compromisso, não se passa recurso da assistência a entidades. E foi, sim, pactuada, acertada e transparência. Então, acho que a gente precisa também saber nessa questão do álcool e da droga, para que não se passar por passar recurso, né? E os serviços. Então, dar sopa às pessoas que têm dente, que queriam comer arroz, feijão, carne, a intransparência. Então, acho que é um serviço que tanto a assistência ela começou a cobrar das suas entidades, a trabalhar de fato. Então, eu acho que é a transparência e é a cobrança, e de que se não também repassar esse recurso. É isso da forma que a gente está aqui hoje, debatendo até pela frente, para poder saber quem são e que são de fato isso aí. Só um esclarecimento fundamental, e eu agradeço aí a impressão que foi trazida, para dizer o seguinte, não existe 4 bilhões colocados, né? Eu acho que essa discussão sobre a questão das comunidades terapêuticas no ano passado foi tão intensa, né, que as pessoas ficam achando que o recurso do Ministério da Saúde é para isso, né? Por exemplo, isso não chega a 0,5%. O orçamento para esses conveniamentos que serão feitos dentro de uma regra que é difícil, inclusive, das comunidades seguirem, né? Vocês têm que observar as portarias lançadas no final do ano passado e como está sendo exigido a fiscalização para qualquer conveniamento, não chega nem a 0,5% do orçamento colocado para
para a rede de atenção, os CAPs, os leitos em hospitais gerais e todos os equipamentos previstos, né? Então, eu acho que a necessidade de se esclarecer, né, que se devemos discutir, né, como deve ser o tratamento, como deve ser a atenção, ou a reafirmação do Estado laico. Por exemplo, longe de mim defender como é que vai ser se deve se fazer um conveniamento ou não deve se fazer um conveniamento, mas o importante é que, caso aconteça uma relação com o governo federal, nós temos que garantir o Estado laico, nós temos que garantir o acesso universal, e isso está colocado nas portarias do Ministério da Saúde, né? A necessidade de fiscalização, da execução correta dessas portarias, cabe sim ao Ministério da Saúde, cabe à Anvisa, cabe aos estados e aos municípios, e será feito com atenção, né? Agora, é importante esclarecer que não existe 4 bilhões, porque a ordem dos recursos é até maior para os próximos 4 anos, né? Chega a 7 bilhões, né? Destinado a comunidades terapêuticas, né? Isso é um valor que não representa a política que está sendo colocada, né? Porque fica parecendo isso, né? Que o Ministério da Saúde agora, como atenção psicossocial, vai ficar negociando apenas com comunidade terapêutica. Ao contrário, né? Nós temos municípios assim, com atividades reconhecidamente antimanicomiais, como é o caso de São Bernardo, né? Que vai fazer conveniamento com comunidades terapêuticas, mas dentro dos princípios do Ministério da Saúde, que são princípios que vão tornar ou garantir o acesso universal, o tratamento laico, o tratamento com equipe multiprofissional e tudo mais, né? Então, é importante esclarecer isso para que nós tenhamos uma discussão dentro dos fatos, né? E, claro, a reclamação, né, de como se deveria, se não se deveria, eu acho que isso está para o debate da sociedade, deve acontecer, deve se aprofundar e vai ser trazido como é trazido por vocês para dentro do governo, né? Mas isso é importante, porque eu não estou aqui no papel de defender, né, uma posição ou outra sobre esse assunto, mas é importante esclarecer que a política do Ministério da Saúde e a política do governo federal não é uma política para as comunidades terapêuticas, né, numericamente. Agora, a mensagem política é muito importante, né? Eu acho que o processo é muito importante. E aí, nesses casos, e eu acho que esse espaço, como todos os espaços, devem servir para esclarecer algo que o governo talvez tenha feito muito mal, né? Que é o diálogo na construção das suas propostas, né? Mas que, num movimento de vai e vem, né, nós temos que reconhecer que nós temos que avançar e a compreensão deve mudar. Se nós temos uma informação que está equivocada, nós corrigimos a informação, né? Agora, tem coisas que nós não podemos apagar, como é a mágoa, por exemplo, do movimento social, no ano passado não ter conseguido colocar sua questão como deveria colocar. Outros conseguiram. A composição política do governo mudou. Perceber isso não foi fácil para os movimentos sociais. Esse ano as coisas vão se colocando de outra forma. Então, é importante que a gente discuta isso, mas dentro dos fatos que realmente colocam, né? Agora, a responsabilidade é do governo de comunicar bem com as suas políticas. E eu acho que, talvez, nesse aspecto, nós não tenhamos feito a coisa de forma muito correta, né? E fica transparecendo, ou fica parecendo que agora o assunto é comunidades terapêuticas. Não é. Não, eu só queria colocar... Não, mas é importante... tá. Não estou nem te respondendo. Eu acho que é importante... Não, mas eu acho que tem que trazer isso, porque quem deu esses 4 bilhões e trazido a dado nacional foi a presidenta Dilma, no lançamento do Brasil do combate ao crack. E já, no outro dia, numa ação efetiva, eu não vou falar entidade e tal, já repassou 2 milhões. Uma comunidade terapêutica recebeu já diretamente 2 milhões, numa ação direta no Palácio. Isso, para nós, repercute numa ação, então, que não está ligada ao Ministério da Saúde. Certo? Então, a gente precisa saber, de fato, aonde está dividido esses 4 bilhões do combate ao crack. E para onde vai esses 4 bilhões? É isso que nós, movimentos, sociedades, queremos saber. Só isso. É esse enfrentamento que nós temos que fazer, sim, ao governo e trazer, de fato, o governo, o diálogo com a sociedade, sabe? Isso você dizer que o Ministério da Saúde só vai ter tantos por cento e o restante, não é verdade? É enfrentar com polícia, é botar outras ações. Então, nós precisamos, de fato, saber dessa transparência do combate ao crack. Aonde vai e de que forma que vai. É a transparência do governo. Dizer que tem 4 bilhões para isso, sem a transparência. E no outro dia, repassar 2 milhões, porque quando o relatório foi lançado, foi até... O pronunciamento da presidenta foi cortado na hora e jogou para o dia 11 esse pronunciamento. E nós estávamos aqui e ouvimos esse pronunciamento da presidenta. Porque o Conselho Federal de Psicologia já lançou direto o relatório, então abafou embaixo do governo. E depois vem um governo dando outras questões. Era só isso que a gente tem que posicionar enquanto frente, né? Eu acho que é importante dizer aqui... Você quer pontuar mais uma coisa? Eu acho que o diálogo é esse mesmo, né?
não é fácil entender como são os movimentos políticos. Acho que isso aqui é uma discussão sobre drogas, política, sobre movimentos sociais, sobre responsabilidade coletiva diante de um problema. E isso faz parte da interação colocada aí no início da minha fala sobre a Conferência de Alma-Ata, que é governo, sociedade, a coletividade toda. Então, assim, quando o Anderson aponta a necessidade de transparência, né, nós temos que acatar isso. Isso é, de fato, fundamental. Isso está colocado nos preceitos para repasse de recursos. Nós estamos trabalhando, e aí eu vou falar de outra fala de governo, né, importante, no sentido da transparência. Agora o Brasil vai mudar, as pessoas não sabem, mas dia 18, acho que é dia 18 ou dia 20, né, a lei de acesso à informação vai estar valendo, e você e qualquer pessoa que esteja escutando ou vendo esse debate vai poder pedir informações específicas sobre qualquer processo dentro do governo, dentro do Estado, né, municípios e o governo federal, né. Então, essas respostas, eu acho que vão acontecer de forma muito clara. Agora, eu desconheço esse conveniamento específico que você trouxe, né? As relações elas são anteriores. Não, desconheço por não conhecer esse processo. Mas, assim, também não estou duvidando da palavra, eu quero saber quais são os fatos que levaram a isso e tudo mais, né? Mas, mesmo... então, eu acho que seria só essa ponderação, né? Concordo completamente, né, com a reafirmação e contínua reafirmação da ideia do diálogo e da transparência, né? Eu acho que isso é uma tônica que vai se consolidando, né? E tem que ser conquistada e tem que ser trazida pelas pessoas, e tem sido trazida. Não é fácil, de repente, né, nós temos aí, para os governos, né, se denunciarem com relação às suas violações de direitos humanos, como no caso dos presídios, né? Nós estamos promovendo aí um mecanismo preventivo nacional que vai entrar nesses lugares e fazer relatórios públicos, por exemplo, né? Isso são demandas da sociedade que vêm sendo incorporadas. Mas essa dinâmica, essa dialética, né, de retrocessos, avanços num aspecto, porque tem grupos que acham que o avanço está acontecendo de forma muito boa, outros que vão sempre achar que não está acontecendo, né? E a gente sempre quer mais, né? Eu acho que isso é o ponto que eu queria colocar, concordando completamente com a necessidade de transparência, mas já colocando que esses espaços estão amplamente divulgados também, né? E cabe também à sociedade fiscalizar, mas, sobretudo, o governo dar a tônica de como vai ser o repasse de qualquer recurso. A gente está chegando, na realidade faltam 15 minutos, imagino eu, porque a hora que me entregaram o papel, falta acho que até um pouco menos agora, né? 10 minutos, 15 minutos para a gente encerrar. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, está sendo um debate muito produtivo. Eu acho que é um tema que desperta, enfim, várias leituras, várias interpretações, mexe com o sentimento para fazer o debate, porque, né, estar na pele das famílias, dos usuários, dos movimentos, dos profissionais, dos trabalhadores, eu acho que cada um, através da sua perspectiva, enfim, tem contribuição a dar. E eu queria pontuar, eu vou sugerir, como eu já tinha dito anteriormente, nós não vamos conseguir responder aqui todas as questões. Tem algumas questões que são até objetivas no seguinte sentido, de ordem prática. Tem uma pessoa aqui de Brasília que está perguntando, por exemplo, quais são os serviços que existem em Brasília de acesso, que ela está precisando com uma certa urgência para os tratamentos. Eu acho que isso a gente não vai conseguir relacionar agora, mas talvez se ela pudesse, Giane Louze, não sei se pronunciei exatamente, mas Giane, se você pudesse mandar um e-mail, a gente tenta depois levantar essas informações e te encaminhar por e-mail. Eu tenho e encaminho para ela, eu tenho levantado tudo, né, e a gente pode encaminhar. Legal. Tanto o Aldo quanto a Ingrid se disponibilizaram aí em passar essa informação para vocês. Deixa eu olhar aqui, porque agora até eu fiquei um pouco meio perdido aqui nas questões, que são muitas. Tem outras questões também que, por exemplo, né, questionam a nossa posição e o nosso entendimento sobre a legalização das drogas, né, por exemplo, da maconha. Né, qual seria essa posição? Imagino eu aqui, eu acho que eu e o Anderson, a gente cumpre esse papel de representar um movimento, e o Anderson, o Aldo representa o Ministério da Saúde e a Ingrid a Defensoria Pública. Por se tratar de instituição, óbvio, imagino eu, me corrijam se eu estiver errado, fica muito complicado e delicado
né, se posicionarem, se é a favor ou contra, porque eu acho que o debate nem tem que passar por aí também. Né, mas eu queria dizer para a pessoa que fez essa pergunta, dizer que na composição das entidades da Frente Nacional, tem grupos que fazem o debate do proibicionismo. Né? Tem grupos e entidades que fazem esse debate da legalização da maconha, da legalização de outras drogas, ou de uma revisão, melhor dizendo, porque senão polariza demais. Né? Você é contra ou a favor. Eu acho que o debate ele se amplia na medida que você pega de forma histórica as questões. Então, eu só estou apontando que foram algumas questões que chegaram, e aí estão chegando ainda mais questões, faltam 12 minutos. Você queria falar alguma coisa enquanto eu leio rapidinho aqui? Essas questões sobre como se posicionar pessoalmente ou como está sobre a questão da legalização de drogas, não existe uma posição a favor disso por parte do governo brasileiro. Né? Contudo, o governo brasileiro participa de diversos fóruns que discutem isso. Né? O próprio Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, né, ele tem na sua pauta, trazida pela sociedade civil, porque ele é governo e sociedade civil, a discussão sobre o uso medicinal da maconha. Se isso vai ser levado como uma posição do Conselho para apreciação dos deputados, é uma questão. Né? Para a apreciação do Congresso, é uma questão. Para a apreciação do Executivo, é outra questão. Existem fóruns internacionais que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde participam, que discutem amplamente essa discussão, essa questão da legalização descriminalização do uso, né, das drogas. Nós tivemos posições importantes de avanço com relação à descriminalização do uso, né, com a lei de 2006, que inclusive gera outros problemas, né, porque ela também joga para o judiciário uma interpretação muito difusa de o que é, sobre quantidades e tudo mais. Isso está sendo discutido dentro do governo federal, qual é o pensamento sobre isso. Né? Recentemente, por exemplo, o Ministério da Saúde, e no caso eu estive junto dessa ação, junto com o Ministério da Justiça e a própria Casa Civil, nos posicionamos contrários ao projeto 111 de 2010, né, do senador, bom, esse projeto até não está andando muito, mas que nós tivemos intervenção e posicionamento contrário a esse projeto do senador Demoste naquele momento, que pretendia recriminalizar, com penas de prisão, né, os usuários. Isso foi um barramento, né, porque nós entendemos que isso é um não avanço. Então, assim, se nós não estamos colocando a proposta dessa forma, não é possível ainda, porque a gente tem que entender que a política é feita de todos, né? O segmento do Congresso representa isso, o governo federal também representa isso, e tem que dialogar com toda a sociedade. Né? Se isso não há uma proposta muito clara, alguns princípios estão sendo discutidos. Né? Isso é importante para que nós consigamos avançar em alguma coisa. Bom, como a minha fala é prática, não quero discutir aqui meu posicionamento, mas isso deságua lá na Defensoria, como inúmeros casos que nós temos de adolescentes que têm inúmeras reinserções, né, eles são apreendidos por uso várias vezes e há um certo período até que ele seja vinculado na medida socioeducativa, e a maioria dos casos que nós recebemos e que nós conversamos com esses adolescentes é que tem que ser liberada a maconha, né? E aí a gente trabalha basicamente com essas pessoas, não essa questão de libera ou não libera. Quais são os malefícios e os benefícios que o uso está trazendo, né, para essa pessoa? O que de fato, né, nessa família a droga tem afetado, né? E a gente tem que, eu tenho uma visão em relação a isso, que a questão é educacional, né? É de educação. Nós precisamos tratar disso de uma forma mais ampla no âmbito educacional, porque isso está se disseminando entre os jovens. Vamos liberar, né? E aí isso traz um malefício para eles, porque eles estão sendo apreendidos, eles estão tendo um ônus em relação a isso, né? Então a gente tem que se preocupar nesse aspecto, e não é um nem dois, nós temos vários na Defensoria Pública. Então, quando há essa pergunta, a discussão tem que ser amplificada realmente. Eu só estou preocupado um pouco com o tempo, porque nós temos aí em torno de 7 minutos para acabar, mas eu gostaria, na realidade, de
de partir para o encerramento, eu tenho alguns avisos para passar de alguns eventos, e só responder o último questionamento, porque, às vezes, eu acho que é importante fazer esse comentário. Marcelo Pereira de Moura. Em que lugar ficam os conselhos de política sobre drogas nesse debate do Conselho de Psicologia? Uma vez que o Comad é o responsável pela criação da política sobre drogas de cada município. Só dizer, Marcelo, que, como apresentado no início pelo Anderson, esse debate é um debate proposto pela Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos. Obviamente que são 46 entidades que compõem essa grande frente nacional. Dentre elas, nós temos, Anderson e eu, aqui no caso, representamos esse montante de entidades e esse montante de segmentos. Mas só para te dizer e para lembrar, o Aldo Zaiden, ele é membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Assim, a gente, é difícil, poderia ter um usuário aqui também para falar, poderiam ter outros agentes para fazer esse debate, mas devido à limitação e, enfim, à correria, às vezes a gente acaba não contemplando, mas assim, nós representamos um grupo de entidades que cada um está no Comad do seu município, está no Conselho Estadual de cada estado e está no enfrentamento, mas bem lembrado a sua questão aí. Eu queria partir para os finalmente, eu vou passar algumas informações de algumas agendas que eu acho importante, depois eu passo para uma despedida de cada um, já antecipadamente agradecendo. Mas alguns avisos que eu aqui do Conselho. Primeiro, registrar aqui o agradecimento da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos para o Conselho Federal de Psicologia por ter, enfim, criado essa possibilidade de a gente fazer esse debate e usar a estrutura do Conselho Federal. Então, isso para nós, enquanto movimento social, é muito importante. O Conselho, de forma ímpar, tem contribuído e contribui para além das discussões, mas, enfim, nos acolhendo e promovendo esse debate, né? Queria avisar que, assim, a psicologia está promovendo a 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que será um grande espaço de intercâmbio sobre as práticas que estão sendo construídas e validadas todos os dias pelos psicólogos e psicólogas de todo o Brasil. A 2ª mostra ela vai acontecer de 20 a 22 de setembro de 2012 no AMB, em São Paulo. Para quem tiver interesse, quiser maiores informações, entra no site mostra.cfp.org.br. Avisar também que a revista Psicologia, Ciência e Profissão lançará um número especial em 2012 sobre o tema psicologia, 50 anos de profissão no Brasil. Profissionais e pesquisadores da área da psicologia podem submeter artigos sobre o tema até 18 de maio de 2012. Maiores informações no site cfp.org.br. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, de nenhuma informação adicional e, enfim. Bom, dizer primeiro, deixa eu passar, pode começar daqui, Anderson, só dar uma despedida aí para o pessoal, que o tempo já está se esgotando. Ok, eu quero só dizer, né, que a Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política sobre Drogas, com 46 entidades, conselhos compostos, né, fez uma carta, um manifesto, e quem quiser compor, mande e-mail para o fnddhbrasil@gmail.com. Lá está o Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, Movimento Nacional da População de Rua e vários outros movimentos e entidades. O que a gente diz, e eu quero aqui encerrar minha fala, é bem claro. É contra a atual política proibicionista de drogas, artifício para a criminalização da pobreza. E defender uma mudança da atual lei ou política de drogas fundada no respeito aos direitos humanos a toda a população brasileira. Essa é a frente que nós queremos aqui dizer. Não é que se usa ou se desusa, se faz ou se desfaz. Nós queremos uma frente que a sociedade possa discutir e o governo atender à demanda dessa sociedade. É isso, um abraço a quem nos assistiu e estamos à disposição. Ingrid. Bom, na verdade, eu quero agradecer, né, o convite, dizer que esse trabalho na Defensoria Pública do Distrito Federal é uma constante tentativa de criação, de construção, né, e que a gente está à disposição para
para quem quiser trabalhar junto e trazer novas ideias, nós estamos construindo fluxos e protocolos diários, né? Gostaria de dizer que eu estou muito feliz por ter participado desse debate e que a gente consiga prosseguir nessa mesma linha. Também agradecer aqui imensamente, parabenizar a iniciativa, né? Dizer da nossa alegria de saber que temos parceiros aguerridos aí, ou cobradores, né, aguerridos, para que o governo avance, né? Explicando uma coisa importante também, que é essa percepção, né, de que nos espaços democráticos, nos espaços do Estado, da sociedade brasileira, nós temos diversos tempos que convivem, né? O tempo da garantia total dos direitos, o tempo que ainda precisa ser conquistado, né? Isso é feito a partir de diálogo, a partir de luta, né? E nós, nesse processo civilizatório, buscamos, então, atingir o cumprimento das leis, né? Que são a expressão máxima do desejo da coletividade, né? Então, trazer os tempos para a discussão, né? Não esquecer os tempos que não são ainda da garantia de direitos, né? Não é produtivo, né? Nós temos que trazer para a discussão todos esses momentos para que nós cheguemos a um nivelamento cidadão de fato. Bom, eu gostaria de agradecer a todos e a todas, agradecer todo mundo que participou online desse debate, eu acho que foi muito produtivo. Eu queria encerrar dizendo uma frase da Rosa Luxemburgo que eu acho que faz sentido para o debate que a gente está fazendo aqui. Ela diz o seguinte, ela diz que quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem. Então, a gente, na medida que começa a se movimentar, a gente vê retaliação, vê resistência, mas esse movimento ele tem que ser contínuo. E eu acho que esse papel a gente está cumprindo. Obrigado e até uma próxima.